Salve, meu querido, minha querida, tudo tranquilo? Meu aluno de 7º ano, aquele aluno que gosta de matemática, gosta de aprender matemática. E aquilo que eu te disse já numa aula anterior, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende, né? Parece estranho isso, mas qual é a lógica dessa nossa frase? Quanto mais a gente aprende, mais fácil fica de aprender. Então, o importante da gente estar aprendendo é que as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Aí acaba todo esse mistério da matemática, que é uma ciência, é uma disciplina muito fácil de lidar. Basta, naturalmente, a gente praticar, né? A matemática envolve muito treino e prestar muita atenção. Então, prepara o teu clima aí, deixa o teu caderninho bonitinho aí na tua carteira, presta bem atenção, né? Num clima legal, busca um ambiente legal para assistir essa aula, onde você consegue focar no que é mais importante aqui, que é o nosso conteúdo. Nós vamos trabalhar hoje com as áreas dos quadriláteros. Lógico que, como a gente tem uma quantidade grande aí, nós temos o quadrado, nós temos o retângulo, nós temos o losango, nós temos o trapézio, nós temos o paralelogramo, nós vamos dividir para não ter muita informação de uma vez só. Vamos falar de 3 nessa aula de hoje. O quadrado, né? Olha que interessante. Eu tenho aqui um quadrado, né? Vamos supor que esse quadrado, ele está dividido assim, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 medidas, 5 centímetros poderiam ser, né? Então ele vai ter também aqui 1, 2, 3, né? Vamos colocar só um pouquinho que a minha medida não está muito no tamanho certo, mas seria aqui 1, 2, 3, 4, 5, seria mais ou menos assim. Como eu fiz à mão, seria mais ou menos isso, né? Então, agora eu vou traçar aqui umas linhas pontilhadas para a gente dividir, né? Então, é mais para você entender o conceito fundamental de área. O que é essa área, né? Então veja uma coisa, eu tenho um quadrado que eu fiz a seguinte divisão. Eu coloquei ele ali e é como se ele tivesse aqui 5 centímetros, aqui 5 centímetros, aqui 5 centímetros e aqui também 5 centímetros, né? Olha que show o que vai aparecer aqui, né? Eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadradinhos, né? Eu consegui nessa divisão encontrar 25 quadradinhos ali dentro. E esses quadradinhos, eles têm uma característica interessante. Eles são quadradinhos que têm 1 centímetro por 1 centímetro. Então, na verdade, cada quadradinho desse tem uma área de 1 centímetro quadrado. 1 centímetro por 1 centímetro seria 1 centímetro vezes 1 centímetro. Daria 1 centímetro quadrado. Mas quantos quadradinhos desse eu tenho? Eu tenho 5 vezes 5. A gente contou, são 25 quadradinhos. Então eu tenho 25 quadradinhos de 1 centímetro quadrado cada um. E aí eu vou ter uma área de 25 centímetros quadrados. Então este é o conceito de área. Por isso que é mais fácil, ao invés de eu fazer toda essa análise, imagine, eu fazia isso para um trapézio, ficaria muito complicado, né? Eu fazia isso para um losango, ficaria muito complicado. Eu fazia isso para um paralelogramo, também ficaria complicado. Então a gente sabe que existe uma fórmula no quadrado em que a área do quadrado é só eu pegar o lado ao quadrado, né? Então a área do quadrado é lado ao quadrado. Nesse nosso caso aqui, bastava eu pegar
Para calcular essa área, bastava eu pegar aqui o 5 ao quadrado, que daria 25 centímetros quadrados, né? Então, aí você pergunta o seguinte: Paulo, por que centímetro quadrado? Porque, na verdade, presta atenção aqui na situação. Quando eu faço lado ao quadrado, a gente sabe que é a mesma coisa que fazer lado vezes lado, né? Aí, a hora que eu faço lado vezes lado, eu faria o seguinte: eu pegaria aqui 5 centímetros e multiplicaria por 5 centímetros. Aí, a hora que eu faço 5 centímetros vezes 5 centímetros, vai dar 5 vezes 5, 25. Mas a unidade também multiplica centímetro vezes centímetro, né? Lembre uma coisa: quando eu faço x vezes x, dá x ao quadrado. Quando eu faço centímetro vezes centímetro, dá centímetro ao quadrado. Por isso que esta área aqui vai ser uma área de 25 centímetros quadrados, né? Então, olha que interessante. Quando você tem um terreno, por exemplo, e aí você tem lá um terreno, é difícil ter um terreno quadrado, né? Normalmente um terreno ele tem o formato de um retângulo. Então, quando eu tenho um retângulo, vamos supor que o retângulo ele tem aqui, o terreno ele tem 4 metros de frente, né? A frente que a gente diz é a parte que fica para a rua, e ele tem 30 metros de fundo. Terreno que não é muito grande, né? Mas um terreninho razoável e dá para construir em cima dele tranquilamente. Então ele tem 4 metros de frente e 30 metros de fundo. Aí eu quero saber a área desse terreno, a área desse retângulo. Quando eu mexo com retângulo, a área do retângulo é base vezes altura, né? Então, se a área é base vezes altura, aqui eu vou ter a base que vale, tanto faz, eu posso chamar a base 30, né? E a altura 4. Por que tanto faz? Porque, na verdade, a ordem dos fatores não altera o produto, a não ser que o problema denomine, ou seja, dê um nome para esses dados. Diga que a base vale 4 e a altura vale 30. Aí sim eu respeito a ordem do problema. Agora, se não tiver essa ordem, tanto faz, porque a ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto. Então aqui vai ficar 30 vezes 40, vai dar 120. Só que tem um detalhe, eu estou multiplicando 30 metros por 40, não, por 4 metros. A hora que eu estou multiplicando 30 metros por 4 metros, eu multiplico o valor numérico, mas também multiplico a unidade. Então vai dar 120 metros quadrados, né? Por isso que na maioria das vezes que você, quando alguém da sua família, seu pai ou algum responsável, né, seu avô, está procurando um apartamento para comprar ou está vendo um terreno para comprar, uma das informações mais importantes, se não a mais importante, né, lógico, tirando outras que é bairro, preço, né, do terreno também, é a questão da área dele. Por isso que você escuta, tem um terreno de 500 metros quadrados, tem um terreno de 400 metros quadrados, tem um apartamento de 70 metros quadrados. Então essa área é muito importante porque eu tenho uma noção do tamanho dele. A área ela me dá uma noção do tamanho, porque só o comprimento não me dá noção, só a largura também não me dá noção. Não adianta eu dizer para você, olha, eu tenho um terreno com 4 metros de frente. Eu não sei quantos metros de fundo ele tem, né? Ou eu tenho um terreno que tem 30 metros de fundo, mas ele é um corredorzinho, né? Ele tem 1 metro de frente, não dá nem para construir. Então eu preciso das duas informações. Por isso que a área, ela define o espaço que aquele terreno vai ocupar e quanto eu posso construir em cima dele, ok? Já daí mais tarde a gente vai ver uma outra grandeza chamada volume. O volume vai definir já a capacidade de um recipiente ou a capacidade, por exemplo, o volume de oxigênio que tem numa sala, aí é uma outra história, aí é volume. Okay? Então nós fizemos aqui a área do quadrado, lado ao quadrado, e a área do retângulo, base vezes altura. Vamos agora falar do trapézio, tá? Então escreva lá, área do trapézio.
Eu vou desenhar um trapézio aqui, né? Eu vou desenhar um trapézio retângulo, para a gente enxergar melhor a situação. Eu estou usando essa guia aqui para me ajudar no desenho, né? Para ficar mais fácil e você poder enxergar melhor. Tá aqui. Agora veja o seguinte, eu tenho aqui um trapézio retângulo, né? Porque na verdade a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, né? Lógico que temos lá em cima também um ângulo de 90 graus. Aí a gente sabe, né, localizando tudo que você já viu aí, que é o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, né? Mas para nós agora não importa tanto esses vértices quanto os ângulos. O que nos importa são as medidas desse trapézio. Então, no trapézio, nós criamos um nome para cada medida dessa. Porque, na verdade, ele pode ter as 4 medidas diferentes. Então, eu chamo esta medida aqui de base maior, né? Porque é a maior base que eu posso apoiar, essa medida de cima de base menor. Então, o B é a base maior e o Bzinho é a base menor, né? Então, B base maior, Bzinho base menor. Esse segmento AB eu vou chamar de altura. Então, o H é a altura do trapézio, né? Para a gente entender melhor da onde que vem essa fórmula, eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou separar esse trapézio em 2 figuras geométricas. Eu vou chegar agora aqui e vou traçar uma divisão aqui imaginária nesse trapézio. Então, eu vou chegar aqui e vou dividir esse trapézio, fazer uma divisão imaginária nele aqui, ó. Então eu fiz ali uma divisão imaginária nesse trapézio. Na verdade, eu peguei o trapézio e transformei em 2 figuras geométricas conhecidas nossas. Eu passo a ter aqui um retângulo e eu passo a ter aqui um triângulo. Então, aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um triângulo. E eu pergunto para você uma coisa, tá? Se eu tivesse feito diferente, eu trouxe o retângulo, coincidentemente o retângulo tem a mesma altura do triângulo e eu encaixei o triângulo. Aí eu formei um trapézio. Aí se eu dissesse para você o seguinte, o retângulo que eu trouxe tem uma área de 40 centímetros quadrados. O triângulo que eu trouxe tem uma área de 30 centímetros quadrados. E aí se eu te perguntasse qual seria a área desse trapézio? Veja, o trapézio nasceu de um retângulo que encontrou um triângulo. E eu juntei os dois. Então, a área do trapézio seria a área do retângulo mais a área do triângulo, né? E é isso que a gente vai fazer para deduzir a fórmula. Nós vamos fazer hoje o que a gente chama em matemática de uma dedução de fórmula. Então, veja aqui, presta atenção. A área do trapézio vai ser a área do retângulo mais a área do triângulo, né? Vou simbolizar pelo triângulo ali. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou tomar um cuidado para trabalhar com as medidas aqui de uma forma que eu não me perca. Então, o que vai acontecer? O retângulo aqui é B, aqui também é B, né? Então, se eu considerar só o retângulo agora, só essa área aqui do retângulo, eu tenho B, que é daqui até aqui, e o H, que é a altura. Então, esta área do retângulo vai ser base vezes altura.
né? A área do retângulo nós vimos aí no início que é base vezes altura. Agora, a do triângulo, que tem que prestar bem atenção aqui. Eu tenho a base maior, né? A base maior vai de A até D. Se da base maior eu tirar a base menor, eu vou ficar com esse pedaço aqui. Então, este pedaço aqui é a base maior menos a base menor, né? Então, eu da base maior tiro a base menor, é o que sobra aqui. Na verdade, o que sobra é a diferença entre as bases, né? Se da base maior eu tirar a base menor, a diferença fica ali. Então, no triângulo, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho a altura que é a mesma e aqui é base maior menos base menor. Então, como é que eu calculava a área de triângulo quando a gente aprendeu o triângulo lá? Eu fazia a área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. Só que a nossa base é a base maior menos a base menor. Então, aqui vai ficar base maior menos base menor vezes a altura sobre 2. E agora eu vou juntar as duas áreas, né? Eu vou somar aqui as duas áreas. Então, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim. A área do retângulo é base vezes altura, né? A base vezes altura. A área do triângulo é base maior menos base menor vezes a altura sobre 2. Aí, o que acontece aqui? Primeiro eu tenho que tirar o mínimo. Veja que eu estou somando aqui uma fração. Então, para eu tirar o mínimo aqui é 2. Aí, 2 divididos por 1, lembre-se que tem aqui 1, que é o elemento neutro. 2 divididos por 1 é 2. Então, vai ficar 2 vezes B vezes H. 2 divididos por 2 é 1. Então, mais B menos B vezes H. Né? Aí eu vou mexer lá em cima. Eu vou passar isso daqui para cá para a gente enxergar melhor. Né? Então, eu vou mexer, vai ficar assim. 2 vezes B vezes H. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. O H vai multiplicar os dois. Então, vai ficar mais Bzão vezes H menos Bzão ali. Menos Bzinho vezes H. Tudo isso sobre 2. Né? Então, olha que interessante. Eu apliquei a propriedade distributiva aqui. Agora vai ficar assim. 2BH menos BH é BH mais Bzão H sobre 2. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o H em evidência. Aí vai chegar a essa fórmula aqui. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Né? Veja, é uma dedução um pouquinho complicada? Lógico que é. Né? Eu tenho que fazer passo a passo. Mas, na verdade, a ideia de mostrá-la é para você perceber que eu posso deduzir a área do trapézio usando a área do retângulo e a área do triângulo, fazendo essa divisão aqui imaginária. Beleza, queridos? Próxima aula nós continuamos aí com esses cálculos envolvendo área e fazendo mais exercícios e conhecendo os outros quadriláteros também, como se determina a área. Então, até um próximo encontro aí.